E aí, Medvet, estamos aqui no 7º episódio do VetCast 360. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai fazer assim uma retrospectiva desse 2025 incrível, que eu tenho certeza que foi incrível para você também. Tô aqui com a doutora Luciana Pessoa, sempre do meu lado. E hoje nós estamos trazendo aqui o doutor Daniel Viana, presidente do conselho. Vamos fazer assim, essa retrospectiva agora de 2025. Tiveram muitas mudanças, muitos avanços. Vou tentar mostrar aqui, minha mãe sempre tá lá na frente, né? Eu vou tentar mostrar aqui um quadro geral. Como gestora, o que é que eu vejo, né, dessas mudanças? Nós tivemos aí um ano que eu percebo que teve uma acessibilidade maior do médico veterinário ao conselho. Tô pensando errado? Não, tá não, né? Primeiro, obrigado, né? Cumprimentar vocês que estão em casa aí, vendo a gente, né? E cumprimentar aqui meus amigos, muito obrigado pelo convite. Satisfação. Né? E sim, teve mudança, a gente nota isso, né? A gente tem visto, até pelo número de diminuição de reclamações, né? Que a gente tem visto. Uau. O acesso das pessoas, a facilidade, ainda não tá 100%, né, gente? Mas a gente vem tentando e tem visto resposta em relação a isso, sim. O profissional hoje, ele tem um acesso maior, inclusive a mim. Praticamente a cidade toda tem meu telefone, né? E eu até peço desculpas ao vivo aí para vocês, porque às vezes eu não consigo responder ao mesmo tempo, muito rapidamente, mas às vezes eu olho e encaminho logo para uma pessoa para entrar em contato, porque a gente tenta fazer esse meio de campo, vamos dizer assim, né? Para melhorar o serviço. E envolveu muitas mudanças, né? Que a gente teve que resolver dentro do conselho para poder fazer essa melhoria até de acesso e de contato aí com todos os nossos profissionais, né? Que bacana. Eu percebi que durante esse ano foram criadas muitas formas de trazer o médico veterinário mais para perto. Não sei se fazia parte de uma estratégia aí, né? Mas eu percebi que teve esse aumento essa preocupação de trazer o veterinário para perto do conselho. Isso é uma preocupação que a gente vê não só a nível regional, mas também a nível federal. Parece que está bem alinhado aí essa gestão, né? Que aí vocês fizeram uma coisa que eu adoro, né? Um dia eu quero participar, que é a caminhada, a corrida de vocês, A né? corrida fez sucesso e faz sucesso. Ai, meu Deus, eu não posso, sou droga. Mas a gente vai caminhando, eu fui caminhando, né, Lu? Eu fui caminhando. No final, o pessoal, dá uma corridinha. Não, meu filho, eu peso mais de 100 quilos. 100 quilos no joelho é pesado, não pode não. Oh, Jesus. Perfeito, Né? mas olha, essa forma, e a gente viu como a adesão foi bacana. É legal. Como foi essa experiência aí? A corrida, ela veio, apareceu, a primeira corrida que fez foi lá no Amapá. E quando o Amapá fez, a minha colega do Amapá, a doutora Raquel, eu disse, menino, que ideia bacana. E nós temos dentro da nossa diretoria a doutora Ana Cristina, que é corredora, atleta. E aí, quando eu cheguei, ela ficou louca. Eu disse, vamos fazer. Eu disse, Cristina, mas assim, eu não entendo nada disso. Você vai ter que organizar. E ela organizou de forma primorosa, tanto a primeira quanto a segunda, apesar de todos os estresses. E assim, é um momento super bacana, sabe? De integração. A gente conhece pessoas que a gente não conhece. Sim. Leva um grupão de amigos, sabe? É tão legal porque você vê que foi uma tentativa que teve fruto positivo da gente agregar os colegas, sabe? E baixar aresta, baixar muro, ver que todo mundo tá ali junto. Sim. É um momento lúdico muito bacana mesmo, mas é bem trabalhoso, né? A doutora Cristina, coitada, fica um frangalho de nervosa porque ela é muito detalhista e precisa de muito detalhe, gente, porque tem que ter ambulância, tem que ter segurança, é uma coisa assim, é quase um show daqueles cantores famosos, né? sem nenhuma alusão, né? Doutora Cristina, muito obrigada, viu? Eu tenho certeza que muitas pessoas foram aí beneficiadas da sua iniciativa. Vamos trazer você aqui para falar com a gente. E você vê que essa corrida a gente fica praticamente de pires na mão, porque a gente não pode gastar dinheiro do conselho com ela. E a gente não pode solicitar patrocínio de empresas que a gente fiscaliza, porque são conflitos de interesse. Eu não posso chegar para uma empresa, me patrocine, e aí depois ficar naquele conflito de interesse. Então a gente saiu em outras empresas que não tem nada a ver, material de construção, coisa de fruta. A gente saía parecido mendigo pedindo
pedindo não tem nada, eu só posso dar 50 copos d'água. A gente aceita os 50 copos d'água, me dê a água, me dê isso. E a união faz a força. E acabou dando certo, né? Eu tive uma ideia genial, vou falar com a doutora Cris no ouvido, não posso falar ao ouvido. Eu tô com satisfação tê-lo aqui, viu? Ô, Lu, obrigado. Você sabe que eu admiro muito você. E até mesmo, em particular mesmo. Tinha até falado com a Tice que você, além de ser uma gestão maravilhosa... Obrigado. Né? A gente tenta, né? É um profissional humilde que está ali à frente de tudo, mas além da capacidade, é um ser humano de coração ali. Mas vai fazer chorar, Não é para chorar também. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa. Diga. Antes de ser veterinário, o que é que você fazia? Ai, mulher, tu vai agora voltar no tempo. É aquele do Faustão, como é o nome? É quase. É quase. Eu queria... Eu toco piano, né? Eu sabia. Eu queria ser pianista. E a minha mãe disse assim, não quero tecladista de churrascaria aqui em casa. Aí ela não pagou minhas aulas de piano. Se ela ouvir isso, vai me dar uma surra quando eu chegar em casa, se eu for na casa dela. Aí eu paguei minhas aulas de piano dando aula particular. Ai, me arrepiei toda. Para poder aprender a tocar piano, né? E assim, as mães, elas têm uma maneira de agir que a gente às vezes recrimina, se revolta. Elas só querem o melhor, né? Mas pai, ela tem, porque na verdade essa vontade me veio já na pré-adolescência quase, né? Eu tinha 13, 14, 15 anos. E às vezes a mãe, ela diz as coisas que vêm da cabeça, mas vêm do coração. E é inspirado, né? E ela disse, meu filho, se você fosse para ser um virtuoso, você já era. Essas crianças que ganham dinheiro com isso já são desde 5 anos de idade. Aí de qualquer forma, depois eu fiz vestibular para medicina 4 vezes. Na época era meio de ano e fim de ano. E eu fazia. Fui até para Belém, morei em Belém 1 ano para fazer vestibular para medicina. E lá eu passei em primeira fase, não passei em segunda. E a minha tia, irmã da minha mãe, me inscreveu no vestibular da UES. E eu tinha voltado de Belém e ela disse, eu dormindo, eu sou de uma época que os filhos obedecem os pais, né? Não só os pais, mas qualquer adulto. Sim. E ela bateu na minha porta e disse, meu filho, bom dia. Eu disse, oi, tio, oi, o que foi? Eu disse, levante, você vai fazer vestibular. Eu disse, de quê? Ele disse, veterinário. Eu disse, vou não. Ele disse, você vai. Eu disse, vou não. Você vai. Eu com 18 anos já, gente. Eu tinha 17 para 18. Levante, tome banho que eu estou lhe esperando. E na assim época foi. que a gente obedecia os adultos, né? Os mais velhos, a gente levantou, tomei banho. E aí fui botando banca. Não vou descer. Eu disse, você vai, que você não quer passar vergonha de descer eu arrastando seus cabelos até a sala. Meu Deus. Eu disse, não vou fazer. Eu disse, pois se você não fizer, eu tenho como descobrir. E o pior é que ela era secretária de escola pública. Então eu pensei, rapaz, é capaz dela ter mesmo. Eu vou fazer essa prova. E fiz a prova, entrei. No meu primeiro dia de faculdade, a FAVET, na Universidade Estadual, tinha feito no semestre anterior o enterro da veterinária, porque o curso estava com muitos problemas. E eu olhei assim, poxa, entrei no curso agora, ele foi sepultado. Mas, gente, foi assim, talvez, e hoje eu sempre conto essa história com orgulho e falo sobre essa minha tia, porque ela moldou um caminho para mim que eu não imaginava o caminho que eu teria. Porque hoje Que legal. a minha respiração pela veterinária ela é permanente. E cada vez, apesar de ter mais de 20 anos de estrada, eu me admiro e eu me encanto com as áreas que a gente pode trabalhar. Sem maravilhoso esse relato. Agora que eu estou no conselho, eu comecei a ter contato desde 2018 com áreas que eu não me dediquei na faculdade, como a defesa agropecuária, como a vigilância em saúde, a vigilância sanitária, sabe? Tem coisas que são extraordinárias que a gente vê. A parte de alimentos, inspeção de alimentos. Nossa, isso é coisa maravilhosa. E agora, com a saúde única, vai abrir um leque então, maior assim, ainda. Eu que sou professor, fico dizendo para os alunos, olha, não fecha questão ainda não, faz experimentação, vai ver, porque é muito bacana. Gente, eu assisti um curso agora pela Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, que era só de perícia de alimentos. Ai, que e eu bacana. fiquei encantado com o curso e aprendi um bocado de coisa, que eu disse, rapaz, coisa que eu não sabia. Eu nunca vou fazer perícia de alimento, né? Que não é minha área. Mas saber Mas é só muito em eu bom. ter certeza daquilo é encantador demais. A gente tem que saber sempre um pouco de cada coisa, né? Sim. Começar a ingerir, que é para poder passar para o próximo um pouco do que a gente sabe. É verdade. Né? Por exemplo, eu conheço o senhor desde a época... Não, mulher, tira esse senhor, pelo amor de Deus, você. Desde a época da patologia.
Mas a patologia sou eu ainda, filho. Eu não tô fora dela, mas não. como o patólogo que fica ali, né? Sim, Full sim. time. Full time, Né? Só o patologista. Exato. E a perícia, onde é que fica? A perícia entrou de paraquedas pra mim também. Tu sabe que às vezes eu fico brincando. Tinha uma novela que era A Viagem. Sim. E que tinha o Ari Fontoura, que diz, não, os meus benfeitores estão dizendo... Eu sempre digo isso pro povo, sabe? Meus benfeitores, eles vão moldando aqui o caminho e eu vou aceitando. Porque a perícia surgiu para mim quando eu entrei na UES como professor substituto, há muitos anos. E o pessoal tem a impressão de que a medicina legal veterinária, ela é da patologia, mas não é, ela é muito mais ampla. Aí disse assim, não, é medicina legal, é defunto, então é você que é da patologia, porque você não é o que faz exame de defunto, então é você. E aí eu entrei e eu disse, poxa, é interessante, mas eu não sei muita coisa. Aí eu fui fazer especialização para aprender, para poder dar aula. Sim. E aí pronto, aí me encantei e também fui por essa área, porque de fato é correlata a minha área de trabalho, que é a patologia, né? A patologia passa muito por isso, mas aí entra a patologia, a legislação, que aí tudo foi se moldando aí numa panela muito bem mexida, né? E acabou que me encantei também por isso. A Tícia, ela tá se coçando pra fazer uma de perguntas. Pode fazer. Espera só, olha, ó, calma. Eu tô anotando tudo pra não esquecer. Eu só tenho um compromisso 1h da tarde, mas eu tenho que sair daqui meio-dia, que eu não sabia que demorava tanto chegar. Ó, você disse que é quase pianista. Não sou mais não, eu tô tão enferrujado. Eu trabalho com música também. Eu não sei disso não, né? Né? A gente ia até fazer um evento lá, mas ainda vai dar certo. Faremos. Trabalho também com música. Você é pianista, eu acho que a gente poderia montar uma dupla. Olha, eu já Meu cantei Deus. em coral, viu? É sério, eu fiz aula de canto, eu cantei em Fiz coral. 3 anos de medicina humana, Olha só. né? Passei pra Você não é minha irmã, veterinária. não, mulher? Eu Vou tô perguntar a achando. mamãe. Alma gêmea. Não, é porque eu tô Alma achando... gêmea. Aí passei pra veterinária, eu amo, sou apaixonada. As pessoas chegam pra mim e dizem assim, troco. tu acha que tu seria melhor cantora ou melhor veterinária? Mulher, une. Eu não posso ser uma veterinária que canta ou uma Né, não? cantora que é médica veterinária? E eu sou tua fã. Ô, mulher, obrigado. Né? Obrigado. E eu acho que a junção da emoção com a veterinária, ela casa perfeitamente A bem. gente não desvencilha. Por mais que as pessoas pensem que a gente é... Eu digo isso às vezes, sabe? Mas eu digo com parcimônia. Porque é para dizer assim, olha, separe o pessoal da sua... Não tem dá. como muitas vezes. Na gestão a gente tem fala que muito estar isso. equilibrado pessoalmente, na nossa vida emocional e pessoal, para que a gente possa render no trabalho. Isso. E é muito importante que a gente renda num trabalho que a gente ama fazer. Com Caso certeza. contrário, você pode estar bem emocional e não vai render em nada. Porque você precisa encontrar aquilo que lhe dá garra, que lhe dá tesão, que lhe dá amor de fazer isso todo é dia. Que verdade. você chega e diz, olha, tá ruim, mas sem isso aqui fica pior. Pra fazer com excelência, né? Com excelência. E a excelência vem. O meu amor ao aprendizado, desde criança, é muito grande. Tanto que até hoje eu estudo, né? E queria poder ter mais tempo para estudar. Isso foi uma das coisas que mais me encantou desde que eu lhe conheci, né? Alguns anos atrás também, no segmento da veterinária. Você é uma pessoa que sempre estava antenado aí no que tem de novidade, com Mulher, eu sou o que estudo, com chamavam pesquisa. antigamente de CDF. Sigla que não será destrinchada nesse podcast de alto nível. Por favor. Né? Que hoje substituído por nerd, né? Então, hoje foi. que Mas fique. se tu olhar pra ele, tem umas fumacinhas assim. Eu tô achando Mas assim, eu acho eu acredito que toda essa junção desse seu amor ao aprendizado, ao ensino, que você também gosta de ensinar, ao amor às pessoas, ao amor à veterinária, que casou perfeitamente com o que a gente está vendo de mudança hoje no segmento da veterinária de forma regional. Eu estou vendo de fora, sou gestora, não sou médica veterinária, mas uma das coisas que eu observo muito é essa questão do aumento da fiscalização, né? Tá aumentando, a gente sempre escuta, eita, o conselho bateu ali, bateu aqui. Sim. E é perfeito isso, né? Porque deixa todo mundo em um grau elevado de excelência, que deve ser assim. E também a questão dos processos contra os municípios para garantir o piso salarial, né? Que começou a sair aí os primeiros. Sei que ainda tem gente que reclama, tá demorando e tudo, mas fala aí pra gente um pouquinho sobre essas mudanças que estão acontecendo. É importante porque tu colocou duas coisas que são
paralelas, mas distintas. Porque se a gente olhar na lei, por exemplo, o conselho ele não tem nem autoridade legal para entrar com esses processos. E, de fato, a gente só conseguiu entrar e está tendo sucesso pela presença do sindicato dos médicos veterinários. Porque o conselho ele é um órgão fiscalizador. O sindicato é que é o órgão de defesa profissional. Só que o conselho ele tem uma capilaridade muito maior, uma influência muito maior do que o sindicato. Sim. Ainda há um certo preconceito com os sindicatos. Né? Fica até aqui para os veterinários que eles busquem o sindicato. Sim. Porque o sindicato é um órgão que tem que ser fortalecido. Com certeza. Né? Eu acredito tem que ser também. Fortalecido para a área pública e para a área privada. E eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Até para o bem individual do médico veterinário também. Exatamente. Né? E aí, ainda assim, como o órgão é fiscalizador, a gente também faz a parte de defesa, faz a parte de valorização, tudo que a gente puder fazer. Porque uma das coisas, pessoal, que eu notei quando eu entrei em 2018, que é uma coisa que entrou assim na minha cabeça, que eu fico com isso o tempo todo pensando. Isso daqui tem muita força. Sim. Isso daqui tem uma força absurda. Uma caneta tem uma força na mão de uma pessoa que quer fazer coisas boas, ela tem uma força absurda se essa pessoa ocupa uma posição que ela tem voz. Sim. Perfeito. Então a voz usada para o bem, ela tem repercussão absurda. E eu notei isso no dia que... Ainda é maior quando eu notei ela na minha mão como presidente. Então eu disse, não, eu não vou deixar sem fazer algo que seja significativo. Perfeito. E assim, então, a fiscalização é um objetivo nosso, a gente conseguiu aumentar, né, mais número de fiscais, está pensando em aumentar mais agora no ano que vem, para que tenha mais fiscalização, sim, o tempo todo, não só na área de pequenos animais, porque a gente tem que fiscalizar todas as empresas sim. E profissionais. Uma das mudanças que teve foi que a gente começou a fiscalizar profissional. E teve profissional que se espantou, disse assim, olha, hoje o fiscal chegou aqui e pediu minha carteira profissional. Eu disse, ô, coisa boa, rapaz, eu fico feliz. Você estava com ela? Eu disse, estava. Eu disse, ótimo. A gente tem que andar com a nossa carteira profissional com orgulho. Um policial anda com a sua e se identifica. Um advogado anda com a sua e se identifica. O veterinário tem que se identificar. A gente professor, tem que receberam agora do presidente. Eu nem recebi a minha. Receberam agora do presidente, né? E é importante porque é a maneira que a gente vai ter de pegar falso profissional. Isso. Ai, mas eu tô sem minha carteira. E aí, tem problema não? Você não tem nome? Me dê aí agora. Você tem nome? Tem CRMV? Me dê sua identidade. Exatamente. Que ele olha no sistema imediatamente. Então, a gente já pegou falso profissional dessa forma e é importante que a gente continue. Então, fiscalização de profissional, a gente incrementou as fiscalizações nos eventos agropecuários para melhorar a questão do bem-estar dos animais, trazer mais responsabilidade. Esse daí eu achei porque brilhante. A sociedade ela requer isso hoje em dia da nossa parte. É importante que a gente dê esse retorno. E eu não vou mentir para vocês, eu não sou muito orgulhoso de estar me pabulando por muita coisa não, mas essa questão dos processos me orgulha muito. Porque eu já estou desde 2018 e, de fato, só agora que quem teve coragem de fazer isso foi a gente mesmo, junto com o sindicato. E fica aqui a doutora Patrícia Teixeira também, uma homenagem aqui para ela, porque tem um papel assim fundamental. Bacana. Né? E aí a gente entrou contra os 184 municípios, requerendo judicialmente que o município implante o serviço de inspeção municipal, que muitos já têm a lei, mas não tem nada implantado. E que faça a implantação também do piso salarial, que é previsto na Lei 4.950, sim. Que é de 66. Olha então, só. Essa lei ela ainda está vigente. Segue agora no Congresso Nacional uma lei de atualização do piso salarial, trazendo um valor nominal, que seria um valor base inicial, e a partir daí os aumentos seriam, então, avaliados. Mas também é interessante que também está sendo trabalhado. Mas o que é bacana? A gente entrou contra os 184, porque se entrasse de uma vez só e ele negasse, perdia para todo mundo. Sim. Agora a gente está indo. Se perder num, o outro ganha, a gente usa a resposta e vai para frente. Só, gente, que o que a gente está tendo é uma resposta super positiva. Já teve um município que a gente ganhou direto, o juiz nem quis ouvir, já deu ganho de causa direta. Perfeito. Porque isso é uma questão... As pessoas confundem assim, não, isso é uma questão de reserva de mercado. Não é. Não é reserva de mercado. O papel do veterinário na saúde única, ele é o centro. A gente é o epicentro dessa saúde única. Mesmo. É no centrinho do furacão. Então, a gente está ali na base principal, que é a higiene. É a base da saúde, a higiene e o tratamento.
A gente está na higiene, a gente está na defesa, a gente está na prevenção. Sim. Então, quando o juiz vê um negócio desse, nossa, a gente teve 18 audiências. E é interessante, sabe, gente? O juiz é muito esperto. Que cabeça perspicaz que eles têm. Porque na primeira e segunda audiência, o juiz deixava a gente fazer umas perguntas e ele ia vendo como que a gente conduzia esses questionamentos. E ficou muito claro para ele que o que a gente estava tentando fazer ali não era reserva de mercado, e sim a proteção da sociedade, a garantia de um alimento de qualidade e também o respeito a uma profissão que se dedica a isso. Que só é justo. É só justiça. Isso. E aí, gente, da terceira audiência em diante, não sobrava pergunta pra gente. Porque aí o juiz já começou a entender qual é o papel. Perfeito. E a partir daí, ele foi jogando assim, teve horas que ele foi bastante... É porque colocou tudo Eles vamos são dizer assim, eficazes, né? incisivos, que o juiz disse assim, se o senhor não sabe nada, o que é que o senhor está fazendo aqui? Era para ter uma pessoa que respondesse. É interessante que, principalmente agora, que já, graças a Deus, já se fala muito da saúde única, né? Eu acredito que também, até de forma mais fácil para fiscalização, o governo ele vai utilizar muito os conselhos, né, para fazer isso. E eu acho isso super interessante, porque nas consultorias, muitas vezes, quando a gente chega nas clínicas, nos pet shops, a gente percebe que quando se junta um RT e um empresário que queira ou não, seja consciente ou inconsciente, mas acabam agindo de má fé, todo um elo ali é prejudicado. Não é só ali, não é só o bairro, não é só a empresa, Sim. porque fica a profissão e fica o mercado. Então, uma coisa que eu percebi esse último ano que a gente escuta falar também, é essa questão da fiscalização do RT, né? Como é que tá isso aí? O que foi que teve de inovação? O que é que tem para 2026? É importante que as pessoas entendam que o RT não é cabide de emprego. RT não é complementação de renda. RT é um trabalho seríssimo. E dá trabalho. O RT... Com certeza. Muito trabalho. O RT, pessoal, ele é responsável pela empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo que ele seja contratado só 6 horas e o seu dia for segunda e terça, se acontecer sexta-feira, ele é responsável. Exatamente. Tudo cai nas costas do RT. Sempre. Então, essa é a questão. As pessoas precisam entender que o papel do RT ele é um papel que hoje a gente vê muito como uma questão ética. O RT ele precisa se dedicar para entender de legislação, entender do assunto que ele tem. Então, por exemplo, eu brinco às vezes nos seminários e digo assim, gente, se eu contrato um RT e eu tenho um pet shop e clínica, e esse meu RT nunca foi nas grandes feiras de pet shop para ver novidade, eu tenho que repensar essa contratação. Porque eu contrato essa pessoa para me trazer novidade, para garantir o meu trabalho ético, o meu trabalho técnico como empresário. Mas eu quero que a minha empresa evolua. Sim. Mas, em contrapartida, o RT ele tem que encarar isso como um trabalho para que ele não tenha... Não, isso é uma complementação. E ele não faz um trabalho adequado, não tem resposta financeira, que é o que ele também, obviamente, quer, porque ninguém é louco. Ele quer realmente um retorno financeiro pela dedicação que ele tem. Mas ele tem que pensar que ele vai ter que responder isso. Ele vai ter que entender da legislação. Quando a gente fala, legislação é o maior gargalo. É o maior gargalo. A área técnica não é tão grande o gargalo, porque a pessoa que entra nessa, ela entende da área que ela se propõe a fazer. Mas a área legislativa ela é a mais complicada. Gente, você tem que olhar. Olhar no site do Conselho Federal, no Regional, no MAPA, na agência da ADAGRE, no Ministério da Saúde, na agência de trânsito. A agência de trânsito gente, no Siscad, não sabe nem o que é direito, registro. E a gente fala em todos os seminários, viu? Mas eu encontro muito que não sabe o que é. Senão, porque o cara chegou, eu quero montar uma ambulância. Pessoal, a ambulância não está regulamentada ainda. Não pode botar uma sirene num Fiat, né? Independente da marca, tá? Não tem nada a ver, falando num carro qualquer, e sair gritando pelo meio da rua, porque não tem essa regulamentação. Quem regulamenta vias públicas de trânsito é o Detran. É o Denatran, que é o nacional. Eu não posso pegar e dizer, olha, faça.
Não é assim. Então a gente tem que ter cuidado e o RT ele tem um papel assim fundamental. Dá para viver de RT? Claro que dá. Eu conheço várias pessoas que vivem de RT, mas executam com primazia a sua atividade. O empresário não larga esse RT nem pro trem, porque ele sabe que aquele RT ali ele está atualizado, ele tecnicamente está atualizado, ele traz novidade, ele traz inovação, sabe? E ele protege o empresário em que sentido? Dizendo para ele o cumprimento de tudo que ele tem que fazer. E as atualizações, né? Porque tem todo ano, tem uma renovação, tem um período aí que a pessoa tem que fazer. E sempre, quem faz, sempre recebe, né, as atualizações. Eu digo porque uma vez eu participei e eu vi como era rico de informação. Sim. Tô falando como gestora, né? Que bom, eu fico feliz. Estava de um lado de um médico. Né? Então estava de um lado do médico, fiquei chateada porque eu queria ter feito a minha inscrição individual e não consegui, viu? Olha, eu acredito que quem é gestor de hospital veterinário, que não, normalmente, hoje em dia está crescendo mais, que de não ser veterinário, deva ter acesso a essa informação, tá, doutor? Assim, de forma... Não sei se hoje já tem, mas na época que eu fiz não teve. E aí eu lembro que o médico que estava do meu lado disse assim, poxa, isso aqui é novidade. Isso aqui eu nunca ouvi falar. Aí eu, opa, então não é todos iguais, que todo mundo dizia pra mim, é tudo igual, é tudo igual. Não, gente, atualiza, toda vida atualiza. Tem um colega que quando tinha os seminários presenciais, ele não perdia um. Ele não perdia um. Perco. Porque ele sabia que tinha coisa nova. Tem coisas que são recorrentes, que a gente não pode deixar de dizer. A cada semestre a gente tem novos veterinários no mercado. Eles precisam ouvir o básico. Né? Isso. Mas o específico também aparece, essa atualização também aparece. Então é importante essa participação. Bacana. E vamos abrir para a gestão, viu, doutor? Essas informações são importantes. Tu sabe que desde 2018, quando eu entrei no sistema como vice-presidente, que eu tento fazer um seminário para pessoa jurídica. Eu acho que chegou o momento, né? Por favor. Ainda mais agora com você me fazendo essa cobrança ao vivo, né, Luciana? Já pensou? Isso daí já é uma deixa. Não, porque o que é importante, gente? O empresário, o gestor de empresas, seja ele veterinário ou não, ele precisa também entender disso. Ele precisa saber, por exemplo, qual é a atividade do RT, até para que ele possa cobrar do RT essa atividade. Isso. Porque ele está fazendo uma contratação. Então, ele tem que ter direitos e deveres nessa contratação. E o que você falou é importante. Por mais que possa parecer até perseguição, entre aspas, não é. A responsabilidade maior é do RT. O nome já diz, responsável. Sim. É dele, é a ele que a gente vai cobrar a responsabilidade do que acontece na empresa. Ele tem que ser o primeiro a tentar corrigir, ele tem que ser o primeiro a denunciar, caso não haja correção. Então, quando você falou agir de má fé, inconsciente ou inconsciente, infelizmente, para o RT, a inconsciência ela não é permitida. Porque ele está assumindo uma responsabilidade consciente. Você não pode se excusar de deixar de cumprir a legislação por não conhecê-la. Sim. Especialmente se você está no patamar técnico diferente de quem o contrata. Doutor, eu vou falar assim de uma coisa da administração, né? A administração, como administradores, nós também temos nossas responsabilidades, claro, nossas atualizações anuais, né? Mas quando é nessa questão de auditar ou de ser responsável por esse tipo de auditoria... normalmente na administração não se aceita ser a pessoa da própria empresa. Por que é uma pergunta curiosa minha, tá? Sim. Por que na medicina veterinária o dono do estabelecimento, o proprietário, pode ser o RT? Não Me perdoe quem é, aí eu sei que é vantajoso financeiramente, sem problema nenhum. A atividade de RT não há conflito de interesse em relação a isso, desde que a legislação seja cumprida. Sim. Tá? O que muitas vezes acontece é a pessoa... o que tem que acontecer, na verdade, é a pessoa saber que durante o período que ela está cumprindo a atividade de RT, ela é RT. Porque o que eu vejo às vezes, né? E eu sempre falo isso nos seminários e onde eu passo falando, especialmente para os mais jovens, né? Os veterinários recém-formados e com pouco tempo de estrada. Gente, são 2 contratos de trabalho aí, são 2 coisas. Exatamente. Eu sou veterinário do estabelecimento ou veterinária, eu sou RT. Para o RT eu tenho tantas horas. Então, por exemplo, se são 8 horas para a RT daquele estabelecimento, segunda-feira, ou terça-feira, ou sexta-feira, eu não atendo ninguém. Eu estou como RT, sim, fazendo meu trabalho, sim, de RT. Treinamento, avaliação, tudo mais. Estar estático. Isso, exatamente. Fazendo bacana. A sua atividade como RT.
Perfeito. E depois, nos outros dias, você faz as outras atividades. Porque, na verdade, não há o entendimento do Conselho Federal é que não há conflito de interesse, desde que a legislação seja cumprida. Tá? E existem maneiras da gente saber se está sendo cumprido ou não. Sim, a fiscalização não é boba, né? A gente tem como ver se a pessoa está burlando ou não. Né? Graças a Deus que isso tem sido cada vez menos comum, sabe, pessoal? Eu estou muito feliz de dizer isso. Eu já ia até falar agora, uma das coisas que eu tenho muitas preocupações e que normalmente, como consultora, as pessoas só chamam a consultoria quando tem um problema para resolver, né? Essa crescente de processos, de denúncias. Como é que tá isso aí no mercado? Chega o suspiro. Eu acredito. Olha, o estado do Ceará hoje tem quase 6 mil profissionais inscritos, sim, médicos veterinários, né? E o estado de São Paulo já deve ter passado dos 60. Então, em proporção, a gente tem praticamente a mesma coisa, sim, aí, né? Vamos dizer, em números diferentes, mas se a gente for traçar um proporcional dos processos éticos contra veterinários em São Paulo e no Ceará, eu estou com medo de Ceará passar São Paulo. Até pouco tempo era a mesma proporção. Meu Deus. Eu tive agora pouco tempo com o pessoal de São Paulo e eles disseram, não, aqui está em torno de 400 processos. 400 processos para 6 mil, 60 mil, quer dizer. Aí vai altos e baixos, mas parece que deu uma estabilizada por lá. E aí os nossos. Nós temos hoje, no primeiro semestre de 2025, nós fizemos um seminário de RT que era voltado só para processo ético, como se proteger, o que fazer, falou de área contábil, falou de proteção judicial, falou de um bocado de coisa. Foi bem legal e está disponível no YouTube. Que interessante. E aí, nessa época, a gente tinha, se eu não estou me enganado, 8 processos. Gente, de lá para cá... Caramba! Hoje, dezembro de 2025, nós estamos com 45 processos instaurados em trâmites no Conselho de Veterinária. Meu Deus. E tem 54 denúncias dentro da minha caixa, esperando a deliberação para saber se vai abrir ou não vai abrir processo ético. Isso é muito preocupante. Qual é a área principal? Pequenos animais. A área principal é de pequenos animais. Né? E a gente tem visto que muitas dessas situações elas vêm da falta de comunicação adequada. Infelizmente, e aí eu digo infelizmente, porque isso é uma realidade, o médico veterinário, talvez por ter uma gama de conhecimento absurdo que a gente tem que aprender na faculdade, sim, sim, a nossa formação humanística ela é um pouco deixada de lado. Exato. Falamos disso em outros... Né? Ela é um pouco deixada de lado. Então, muitas vezes, o tato, a conversa, o esclarecimento empático, ele não ocorre. E essa insatisfação, ela gera muita busca, tanto na área ética, que é administrativa, como na área judicial, que é civil. Então, isso tem acontecido bastante. E isso é uma coisa que nos preocupa. A maior parte disso é sobre isso, e também falta de registro adequado dos, sim, procedimentos, que é o prontuário médico veterinário, que não é feito. Tanto que ainda já se fala há muito tempo sobre isso, né? Gente, eu já fiz essa palestra de prontuário quase no Brasil todo. E esse tema do prontuário médico, ele não é tratado em quase nenhuma faculdade. Na verdade, eu vou dizer para vocês, eu dei essa palestra em USP, dei Unesp, o FMG ainda não, mas em várias outras faculdades, a Rural, a Unama lá no Pará, Rural, fui para o Pernambuco, fui para todo canto. Santa Catarina agora, já fui fazer o de prontuário. E ninguém em faculdade nenhuma fala sobre prontuário e ensina o veterinário a preencher prontuário. E é interessante que eu vou falar como gestora agora, né? Eu sempre percebi como essa falta de comunicação, de informação, não só do médico, ela gera essa questão de muitas denúncias, só por assim, detalhes que poderiam ser resolvidos numa, sim, conversa. E isso tudo, inclusive, começa na recepção. Com certeza. Né? Com certeza. A recepção das clínicas, dos hospitais, elas não estão ali preparadas para saber até onde ela pode passar a informação, o que é dela, o que não é. Às vezes o médico fica mandando recado e ela vai e fala e ali acaba uma vírgula fora do lugar, muda todo um contexto no nosso Senhor Brasil, né? Então, uma das coisas que eu percebi já é isso. Tanto que vou até lhe dizer aqui, eu lancei um curso, né, pela minha consultoria, a TCA, voltado especificamente para recepcionistas, um para recepcionistas de clínicas veterinárias e outro
que é complementar para a gerência de clínicas e hospitais. Legal, Por quê? bacana. Porque tá vindo aí a NR1. A NR1 ela vai sobrecair sobre esse segmento, né? Que eu sou encantada com essa profissão de vocês. E trazendo isso, a gente tem que tornar ali esses profissionais aptos, né? Para Sim. saber serem realmente treinados. Hoje, o que é que acontece? A recepcionista chega, a gerência chega e é treinada no dia a dia, apagando fogo. Então, a gente... eu tenho já 16 anos de experiência como consultora, 12 de segmento veterinário. Então, eu peguei toda essa experiência, essa vivência, coloquei aí num curso muito prático de 40 horas cada curso. Legal. E tá super bacana. Que bom. Dividido e sempre voltado, tudo está voltado para o bem-estar organizacional. Porque uma das coisas que a gente vê é que as pessoas ficam muito pesadas nesse ambiente. Porque tá ali tratando, infelizmente, de problema. A gente ainda não trabalha com a prevenção como E a deveria recepção ser. geralmente é um anteparo bem importante, sabe, gente? É a espinha dorsal. Já fui sócio de um hospital e a gente tinha o cuidado de treinar o pessoal da recepção até nos momentos de emergência. Na emergência, que o paciente é o acolhimento, o fluxo, ele tem que estar envolvido em tudo. E é importante, sabe, Tis, que até o RT participe desses momentos. Então, se alguém, quando a pessoa contratar você, peça a presença do RT nesses cursos, Perfeito. porque ele precisa estar presente. Olha, não tinha me atentado para isso. Independente de qualquer coisa, mesmo que seja uma atividade, porque isso é um problema. Eu sou empresário, eu te contrato para minha empresa para fazer esse treinamento. E o meu RT não está presente, embora ele vai responder pela atividade da recepção também, viu? Se durante o fluxo da recepção a recepcionista ou o recepcionista faz algo que atrapalhe o procedimento médico, o RT vai responder, gente. Olha que coisa séria. Que perfeito. O RT vai responder. Aqui. Ele tem que estar a par de todos os procedimentos. Todos. Aqui, deixa eu ver. Agora, já que eu falei, veio a NR1 à minha cabeça. O RT, ele vai ter alguma ação efetiva na NR1? A gente está vendo e revisando o que vai impactar da NR1 e a gente vai fazer talvez um seminário específico, dando orientações para poder a gente... Estou aberta a participar, viu? Já lhe convido. Já tenho minhas certificações de NR1, viu? Pronto. Tá? Para que a gente possa trazer para os veterinários, né? Pelo menos de forma... Porque essa implantação, ela não é uma implantação que a gente vai assistir um curso ali de pouco tempo e vai fazer isso. Então, o conselho vai dar o geral para que as pessoas procurem, então, a ajuda especializada para fazer essa implantação. Porque a gente são muitos pormenores, essas normativas, elas trazem muito pormenores. Isso. É por isso que eu digo, não dá para ser RT como um agregado de trabalho, tipo uma complementação. O RT ele tem que se dedicar, porque senão ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Já que o RT tem que se adequar a uma situação que, digamos, existe o monetário, a gente sabe, eu vou falar claramente. Pode falar, eu gosto de coisa clara. Existe o monetário, existe as horas que você tem que trabalhar como RT, você tem que saber o que é que você está fazendo, exatamente, se comportar eticamente, né? Mas sempre existe aquele que diz assim, eu vou te pagar anual. E não o valor específico. Estou sendo bem claro. Tu tá querendo que eu fale um palavrão no podcast, Luciana? Não. Até eu fiquei assim, uau! Eu já escutei inúmeras vezes, recebi mensagem inúmeras vezes. Às vezes eu nem respondi. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que foi uma palestra que a gente organizou no podcast, no PEC Nordeste. A gente fez inclusive está no evento online também, sobre cooperativismo. Um dos problemas que às vezes as pessoas enfrentam é por falta de união. Porque, veja só, olha o poder que o RT tem na mão. Nenhuma empresa poderá funcionar sem responsabilidade técnica. Então, se ninguém aceitar pagamento anual, a empresa não vai funcionar e ela vai receber multa por isso. Sim. E não me venha falar de valorização depois que aceitar. Não só nossa, mas também de vigilância, de ADAGRE, de um monte de coisa. Sim. Não vai conseguir comprar medicação controlada, nada disso vai acontecer. Então, assim, eu não entendo por que é que o profissional se sujeita a isso. Porque então eu não quero, eu vou esperar primeiro a multa. Mas aí é que está. O que é que tem que acontecer? Denuncie.
faça a denúncia. Porque é assim, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa frase ela pode ser impactante, muita gente pode não gostar do que vai ouvir. O papel real do conselho na fiscalização é retirar do mercado o profissional que não é bom. É o papel real. Infelizmente. Mas nessa tabela, a gente tem que tirar também os empresários que não são bons. Sim. Empresários que não cumprem legislação, que querem fazer marmota. E nasce todo dia do chão. Mas aí é que tá, Luciana. A gente precisa trabalhar em conjunto com os veterinários, porque, gente, a nossa profissão é uma profissão muito econômica e rentável. Nenhuma empresa ganha dinheiro sem veterinário dentro dela, não. Eu não sei porque é que o povo não entende isso. As cooperativas, por exemplo, elas podem ser uma resolução maravilhosa para isso. Você já viu a cooperativa dos anestesistas humanos, dos médicos? Já. Se não obedecer o que eles querem, ninguém vai. Isso mesmo. Ninguém vai. E às vezes a gente tem que parar de pensar individualmente e pensar em coletividade. Se eu tenho um fosso, é muito melhor eu pular direto, eu dar 3 passos para trás e dar uma carreira. Com certeza. É melhor dar 3 passos para trás e dar uma carreira. Com certeza. Pensem em conjunto. O conselho não pode organizar isso porque não é legalmente a atribuição do conselho e seria um conflito de atividades. Sim. Mas por que os clínicos, os plantonistas não têm uma cooperativa específica, os anestesistas volantes não têm uma cooperativa, os dermatologistas não têm uma cooperativa específica? Temos muito que amadurecer. Cartelização. Não, gente, não é cartelização, não. As cooperativas têm normativas próprias, legais, que têm que ser cumpridas. Perfeito. Isso. Tu já entendeu? Então, se tiver uma cooperativa de RTs aqui. Eu acho que não existe. Não existe. Uma cooperativa de RTs aqui no Ceará. Tu acha, por acaso, que o empresário não ia pagar direito? Eu acho que sim. E quem não for um bom empresário, vai para outro ramo. O ramo da veterinária não é a sua, não. O ramo da saúde não é a sua. Nós trabalhamos com saúde animal. Isso mesmo. E a gente trabalha com saúde humana. Então, a gente está na base. A gente produz alimento, a gente inspeciona alimento. O alimento chega nas pessoas, as pessoas comem. O nosso trabalho diminui o trabalho do Ministério da Saúde, meu povo. E, doutor, com o seminário de RT... Sim. Só com o seminário de RT você pode executar o RT industrial? Pode. Porque o entendimento, pessoal, Ou tem que fazer uma pós. Pronto, vamos falar de legalidade. Antes de falar, doutor, só porque a gente já tem que, infelizmente, partir para os finalmente aqui. Mas junte a sua resposta. Eu budejo tanto, rapaz. Eu queria também falar mais. Eu falo pelos cotovelos. Junte essa sua resposta, a ideia que eu sei que está na sua mente, é de educação continuada para 2026. O que é que a gente pode esperar aí? Pronto. Então, vou juntar tudo. Isso. Primeiro, qual é a questão da legalidade? O exercício da medicina veterinária, ele é previsto no Brasil pela presença e posse de um diploma de uma escola reconhecida pelo MEC e de inscrição no conselho regional onde você vai executar a sua atividade. Não existe nenhuma obrigatoriedade para a execução de nenhuma área para a especialidade. A especialidade ela é um adendo, um plus que a pessoa vai ter e tudo mais, mas não é obrigatório. Certo? Diferente da medicina, que já existem legislações específicas. A gente não tem. Isso é um trabalho que tem que acontecer. Sim. E eu acho que tem que acontecer. Dentro disso, dito isso, Luciana, a gente pode assumir qualquer área. Porque o entendimento é que você teve essa formação na faculdade. E isso é uma briga que a gente tem. Eu sou professor da UES, sou professor lotado no CSTEC em Tauá, e eu falo isso sempre, a gente está tentando fazer isso em Tauá diferente, que é formar em cada área da gente também a parte do RT, para poder o aluno poder saber fazer isso. Sim. Sabe? Tem alunos que tem uma faculdade, que eu não vou fazer propaganda, falei da minha porque é pública. Mas essa faculdade, eu já vi 2 ou 3 alunos que saíram da faculdade e assumiram abatedouros de forma exemplar. Olha aí. Então eu fiquei assim encantado, porque eu disse, poxa, que bom, eles tiveram, sabe? E a pessoa, inclusive, foi convidada por nós para dar palestra. O aluno quase que recém-formado, mas que estava executando de forma exemplar, ajudou, inclusive, a reaproveitar melhor o que sobrava do abatedouro e tudo para poder... Interessantíssimo. Mas isso, a entendimento é esse, depende das faculdades.
E aí, o que é que acontece? A gente tem visto ao longo do tempo que os seminários de RT básicos, eles têm sido com pouca adesão, né? E a gente resolveu mudar um pouco. Então, a parte básica para o ano que vem, a gente vai fazer gravação. Como se cadastrar, como fazer isso, como Muito fazer sábio. aquilo. E a gente vai focar em educação continuada específica, de áreas específicas. Interessantíssimo. E aí a gente elencou algumas áreas aqui, né? Uma das áreas que eu vou trazer de novo para o Ceará, porque tem me pedido, a gente fez o curso de perícia, né, que é para a formação da área de medicina veterinária legal, básica para os veterinários. A gente fez aqui em Fortaleza e fez no Cariri. Então, eu sinto informar que o próximo provavelmente será na região norte, lá por Sobral, para a gente poder tentar pegar os 3 pontos do estado. Se der para... Porque é uma questão também de agenda. Eu faço esse curso no Brasil todo com mais 3 profissionais. E é questão também de agenda. Se der, vai ser Sobral e Fortaleza. Perfeito. O segundo curso que a gente está organizando, não tenho datas ainda, tá? Mas a gente vai ver porque depende muito também da data das pessoas, né? É um curso de desastres. Uau! O conselho está organizando, e quem está à frente disso? A doutora Cristina, né? Hoje a doutora Cristina está indo foi na comissão de desastre do Conselho Nacional, fez um curso lá em Minas Gerais com o doutor Adair Pinto, que é um grande nome, né? Nós temos tanto a doutora Cristina como a doutora Nailê também, que também trabalha com essa parte lá no conselho, que a gente vai conversar para ano que vem encampar aí uma comissão de desastres e o treinamento vindo para cá, né? O terceiro seria sobre abatedouros, porque se eu estou botando o povo para implantar o SIM, eu tenho que ter profissional para assumir o SIM. Perfeito. E é um mercado que a gente vai ter que se fechar esse ciclo. Seriam, e são todos teórico-práticos, tá? Não tem nada que é só teoria, blá, 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 não. Perfeito. Excelente. Abatedouro, a gente vai fazer o teoria, que vai albergar mais pessoas. E depois o prático vai diminuir um pouco, porque vão ser em 3 pontos. O abatedouro a gente está planejando fazer em 3 locais, né? Talvez lá em Amuns, porque tem um abatedouro muito bom, que tem CISB agora. Sim. Lá pela região norte e talvez no Cariri e Fortaleza. 3 ou 4 pontos para fazer prática mesmo, de fluxo dentro do abatedouro e tudo mais. A gente vai tentar fazer isso. Bacana. Laticínios, que a gente tem pouca capilaridade da veterinária nisso. E o último... Não deixei a clínica de pequenos de fora, não, tá? Também tem clínica de pequenos, porque isso aí é o nosso gargalo, por mais que a gente tente. E o grande problema, às vezes, da clínica de pequenos, Luciana, é que o pessoal não tem tempo, né? Se eu trabalho de manhã, tarde, de madrugada, faz plantão, não sei o quê. E aí a pessoa tenta fazer e não consegue nem ser liberada. Mas deixa eu dar uma notícia. No Código de Ética, diz que... O veterinário responsável técnico ou dono da empresa veterinário tem a obrigação de liberar o veterinário para participar de atividades da classe. Isso está no nosso Código de Ética, viu? Que espetacular! Não sei, eu sei o Código de Ética quase de cor, eu só não sei o número dos artigos. Tá? Perfeito. E o último, pessoal, é uma coisa que a gente vem tentando desde 2018 e agora deu certo para 2026. Existe uma atividade da medicina veterinária que é o julgamento de bovinos, o julgamento de animais em leilões, em feiras agropecuárias, em exposições, e que esse curso para os zebuínos ele é dado oficialmente só em Uberaba. E a gente vai trazer esse curso para o Ceará. Eu vi esse curso já. E aí a gente vai trazer o curso junto com a FEAC e a ABCZ. Os 3 instituições se juntaram e vamos trazer o curso aqui para o Ceará. Interessantíssimo. E esse curso vai capacitar. Então a pessoa vai fazer o curso oficial sem ter que viajar. Então, olha aí, esse curso aqui eu já tenho mais ou menos a data, que é junho, julho, a gente vai conseguir fazer isso. E vamos abrir para o Norte e Nordeste. Não dá para abrir só para o Ceará. Então, mas, como eu sou bairrista mesmo, eu vou ficar cutucando todo mundo para poder ficar atento. Para na hora que abrir a inscrição, obviamente a gente ter aí uma possibilidade de pegar essas vagas mais para nós, né? Nada contra os outros estados, mas eu sou presidente do Ceará, filha. Tem que defender, um lado aí. Doutor, é isso mesmo. Muito obrigada. Né? A gente está muito animado. Que alegria. Com todas essas mudanças que aconteceram, continuo batendo na tecla da importância da acessibilidade, né? De ter sempre todos os conselhos falam, inclusive
pro meu de administração, para a gente ter os profissionais perto, que essa união gera um movimento incrível. Né? Quando você citou aí a palavra de que quem tem a caneta na mão tem um poder, eu acredito também que a união ela tem um poder incrível. E aqui nós falamos de cooperativismo, né? de realmente de junção, de ideias. E isso é muito bacana, porque para 2026, a gente sabe que as próprias leis, né, brasileiras estão muito em mudança. NR1, a nova tributação que está saindo agora, já está entrando em vigor agora de dezembro. Então, a gente tem que estar antenado nisso. E o VetCast, ele tem esse objetivo. Né? A gente não traz a ideia clínica, porque isso o médico já está preparado, já tem muita coisa boa, de qualidade no mercado, mas a gente traz o que está além da clínica. Né? E aí eu vou deixar aqui como administradora o meu pedido, por favor, que os administradores possam participar desses seminários, desse RT, porque a gente que puxa, viu? A gente que puxa os empresários e os médicos veterinários também ali para estar dentro da linha das normativas, das leis, da legalidade, né? Porque muitas vezes é sim falta de informação. Você sabe que a gente até no curso de prontuário, né? Eu fiz esse curso de prontuário lá no Cariri e os gestores do hospital participaram. Perfeito. Não para preencher, mas para saber o que tem que ter no prontuário, o que tem que organizar, o que tem que ajudar o RT. A presença dos empresários e dos gestores é muito importante, eu concordo contigo. Eu lembro que eu tive uma aula particular de prontuário com o senhor. Foi? Foi, alguns anos atrás, eu tive uma aula particular. Ai, foi mesmo! Lembrei agora, menina, lembrei. Essa eu acho que eu fui a única pessoa assim, que teve esse privilégio. Onde é que tu não vai? Todo lugar tu vai, né? Não, eu quero ir mais, né? Eu quero que ele deixe. Estou aqui pedindo que ele deixe. Só não pode dizer que é igual a precisão, né? Que tá em todo canto, né? Não. Deus me livre. Tanto que no meu curso, para gerência e recepção, eu dividi. E a recepção tem uma parte voltada para prontuário. Porque a recepção passa a conta. Então, ela tem que entender ali um limite de prontuário. E a gerência, que é quem fica entre o cliente e o médico, né, entre os donos e os recepcionistas, também ela tem que entender um pouquinho mais ali, entender o limite dela. Então, a gente também vai deixar essa turma preparada. Que bom, fico feliz. Eu espero que tenha muito sucesso, porque é fundamental. Com certeza. Né? É fundamental. E principalmente porque deixa o médico cada vez mais blindado. Sabe uma coisa que eu tô querendo, que eu vi, e eu tô querendo organizar para o ano que vem também, é um curso de medicina veterinária defensiva. Eu vi esse termo. Eu tô anotando, vou te cobrar, viu? Eu vi esse termo, gente. Eu disse, menina, eu vou olhar o que é isso. Aí quando eu fui ver, eu disse, olha, isso cabe bem direitinho no que a gente já vem fazendo, só precisa reunir. Então, para aqui trazer para os veterinários esse curso aí de medicina veterinária defensiva, que vai um pouco além da questão de evitar processos. É muito mais amplo, né? É muito mais amplo. É muito mais amplo. Você sabe que a gente teve até para garantir a saúde mental. Sim. É um detalhe que tira a noite, meu Deus, causa ansiedade. A gente teve uma palestra muito bacana. Se vocês quiserem trazer, depois eu tenho um contato dela que ela falou sobre a aparência pessoal, o que você passa e tudo mais. Tudo isso envolve. Até isso é medicina veterinária defensiva. Sim. E foi no PEC Nordeste, foi bacana. Ela deu uma palestra maravilhosa e pegou as pessoas. Olha, você tá querendo passar isso com a sua roupa, seu cabelo, seu jeito. Não ela interferindo, mas numa conversa franca de saber a sua personalidade, o que é que você quer passar. Eu quero o contato dela. Passa, ela é maravilhosa. Vocês vão adorar. Quando eu dou consultoria, a gente dá esse treinamento para a equipe médica. Que bacana. Mas para trazer essa pessoa aqui, pra gente ter acesso, né? Pra que o Brasil todo tenha acesso à informação. É legal, muito legal, muito legal. Perfeito. Show. Meu amor, muito obrigada. Obrigado, queridas. Foi muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que você venha mais vezes, porque tem pode chamar. Se quiser um dia eu venho falar só de perícia, eu venho falar do que vocês quiserem. O que eu sei, né? Pelo amor de Deus. Eu quero que depois a gente fale de telemedicina com ele. Na hora. Vamos. Perfeito, muito obrigada. Obrigadão. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Feliz Natal, né? Estamos no fim do ano. Feliz 2026. Obrigada. Que seja amplo, que seja próspero e que o podcast cada vez mais cresça. Amém. Né? Que esse VetCast traga, então, informações que são fundamentais. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pela presença. Muito obrigada.